Fala galera, então a gente está iniciando um quadro novo, que é tentar fazer uma missão quase impossível, que é identificar e classificar as espécies de acróporas que temos em nossos aquários, né? Inclusive queria agradecer aí ao nosso parceiro Aquamundi, que possibilitou que fizéssemos fotos lá nas baterias deles, dos corais, para poder fazer o quadro, né? E quem tiver interesse aí é só acessar o Instagram da Aquamundi. E, e o que é interessante nesse quadro? Por que é interessante a gente classificar as espécies de acrópora, né? Nós aquaristas temos o costume de tentar determinar aí a exigência de um coral, se ele precisa de muita luz, muita circulação, em detrimento aí dessa classificação em SPS, LPS, soft. E na verdade não é muito bem assim, né? Tem muitos corais aí que são determinados como SPS, que vivem com pouca luz, pouca circulação, alguns softs que demandam mais luz, mais circulação. Então você conhecer cada espécie é muito mais importante do que essa classificação muito generalizada que nem sempre é assertiva, né? E qual é a dificuldade aí? É porque existem muitas espécies de acróporas, né? Mais de 150 espécies dentro desse mesmo gênero. Então tem muitas semelhanças entre elas e a classificação fica sendo muito difícil, né? Elas ficam geralmente divididas em grupos, né? Grupos das húmilis, grupos das hiacintos, enfim, onde acróporas que têm muitas semelhanças entre si ficam em determinado grupo, né? E para diferenciar dentro de um mesmo grupo é difícil, né? Então a gente vai tentar aqui nesse quadro ajudar nesse sentido. Eu tenho um livro de classificação, na verdade um livro científico sobre os corais de pólipos duros, especificamente a acrópora, e nele traz muita coisa, né? Como por exemplo essa tabela de filogenia aí, em que ela elenca aí 23 características. Cada característica tem mais várias subdivisões, 8, 9 subdivisões, e são enumeradas, e depois cada espécie de acrópora é listada e colocada a numeração em que cada uma obteve de resultado dessas características, né? Então, no final, se cria uma sequência numérica que determina a espécie. Só que muito dessas características para a gente é muito difícil saber, né? Porosidade de esqueleto, muita coisa tem que ser vista no microscópio, muita coisa tem que ser sabida de onde foi extraído, né, as acróporas. Então, a gente vai usar aqui algumas das características. Então a gente não vai ter um total acerto, a gente vai chegar mais próximo, mas pelo menos com um embasamento. Diferente de que muitas pessoas às vezes fazem, que é classificar de acordo com uma cor, uma característica que é comum entre muitas espécies. Não dá para a gente usar, né? Então assim, a gente escolheu duas acróporas, essas duas aí. E então, assim, de uma forma geral, essas acróporas aí provavelmente pertencem ao grupo das tênues, né? Provavelmente aí é uma acrópora milépora e uma acrópora espatulata, e eu vou mostrar as características dela para a gente tentar identificar qual é qual e se realmente são essas acróporas, tá bom? Então, assim, uma coisa muito importante que a gente precisa saber é o local de origem, né? E isso o importador forneceu para a gente, são acróporas que vieram da Austrália, tem acróporas que são endêmicas de determinadas regiões, então isso já diz muito aí da provável espécie da acrópora, né? E então a gente tem algumas características que a gente pode definir, né? O que são coralites, né? Vocês vão ouvir muito essas palavras aí nessa sequência de programas, né? Coralites é como se fosse a casinha do pólipo. Você pode ver aí nessas fotos as casinhas dos pólipos, né? De onde sai cada pólipo, né? Um coral de pólipo duro geralmente tem muitos coralites. Um coral de pólipo grande tem poucos coralites, né? Um torche, por exemplo. Cada tocha, a parte óssea ali a gente chama de coralite, de onde saem os tentáculos, né? Isso é uma forma mais vulgar de se explicar, tá bom? Então, assim, os coralites radiais é o que fica ao redor, tá bom? E o coralite axial é só a pontinha. Então, vocês podem ver aqui, ó, esse daqui são os coralites radiais e esse daqui maiorzinho é o coralite axial. Então, uma determinada acrópora ela pode ser definida, alguma das características que define ela é o formato desse coralite, a quantidade desse coralite no coral e o tamanho desse coralite no coral, tá bom? E a acrópora milépora e a acrópora espatulata, elas são muito semelhantes. E elas são características para esse monte de coralite em forma de escama, né? Bem juntinhos um do outro, parece uma cota de malha de uma armadura, né? Todos eles bem fileiradinhos, né? Com esse formato aí nariforme do coralite radial, tá bom? E então, assim,
e o tamanho dos coralites radiais, né? Entre a espatulata e a milépora, não tem diferença no tamanho dos coralites nem na forma, tá bom? A gente pode ver que essa acrópora pink, digamos assim, ela tem os coralites um pouco mais desarrumados, né? Enquanto que essa acrópora green, verde, tem os coralites um pouco mais organizados. Agora, ambas têm um coralites mais ou menos do mesmo tamanho ali, de 1,8 a 2 milímetros cada um, né? E é uma outra característica interessante, então, são esses coralites axiais, essas pontinhas também. O tamanho desses coralites e a forma deles vai determinar as espécies, né? Existem muitas formas de coralites radiais e axiais. Eles podem ser tubinhos, podem ser em forma de narizinho, eles podem ser inexistentes, pode ser só um buraquinho do pólipo. Então, com o tempo, vocês vão se familiarizando com o nome desses coralites e tudo mais. Por enquanto, eu vou um pouco mais brando aí para não ficar muito chato, tá bom? Então, assim, a ponta dele, o coralite axial, você pode ver que ambas têm o mesmo tamanho de coralite axial, né? A mesma que é mais organizadazinha e que o coralite ele não é tão pronunciado, você pode ver que da verde, a acrópora verde, ele tem um coralite um pouquinho mais achatado, mas ele tem 2,5 milímetros. E a acrópora pink, o coralite é um tubinho mais compridinho, né? Também tem 2,5 milímetros, né? E outra característica importante, então, a forma da colônia. O que a gente pode ver? Forma da colônia tem várias formas. Ela pode ser arborescente, quando parece uma galhada de árvore. Ela pode ser entabular, né, quando ela fica igual uma mesa, né? E ela pode ser como essa aí, que é corimbosa. E ambas as acróporas aqui, tanto a green quanto a pink, tem essa forma corimbosa. E a acrópora espatulata e a acrópora milépora, ambas têm essa forma corimbosa, né? É claro que nos nossos aquários, muitas vezes, a gente não consegue uma forma perfeita dessa como na natureza, né? Uma característica interessante dessas acróporas é que elas precisam de águas mais turbulentas, de correntezas mais fortes para chegar a essa forma, né? Essa forma é justamente a forma perfeita para ela fazer a circulação diminuir ao passar por ela, né? E entrar dentro dos galhos dela de forma mais lentamente para elas poderem capturar aí esse alimento. Vocês podem ver que elas têm bastante tentáculos, né? Uma acrópora que os pólipos são bem pronunciados, né? Então ela gosta de uma circulação bem forte e principalmente a espatulata gosta de uma iluminação muito forte. Daí a importância de a gente descobrir qual a espécie, né? Muitas vezes a gente vê na natureza, aí, em mergulhos e tudo mais, espatulatas extremamente coloridas e nos aquários não costumam ficar tão coloridas, enquanto as miléporas costumam ser muito mais coloridas nos aquários do que as espatulatas, né? Então, assim, por quê? Porque as miléporas normalmente são de águas mais turvas. E aí você vê, são acróporas tão parecidas, de locais semelhantes, mas que tem algumas definições aí, algumas características que podem influenciar aí no sucesso ou não da gente tê-las no aquário, né? De ter mais colorido, de ter uma forma melhor. Então a gente já sabe que ambas acróporas gostam de uma iluminação muito intensa, porém a acrópora espatulata gosta de uma água mais cristalina, então ela vai pegar um pouquinho mais de iluminação e circulação mais intensa do que a milépora. A milépora também gosta de uma circulação intensa, mas não tão intensa quanto a espatulata. Então daí a gente já tem uma dica do posicionamento, ou de como tem que ser as características dos nossos aquários, né? Muitas vezes a gente não vai ter luz suficiente para colorir uma espatulata, né? Enquanto uma milépora a gente vai ter bastante luz. Então, assim, eu acho que a gente, vendo aí essas características, a gente consegue definir, né? Qual é uma espatulata e qual é uma milépora, né? Pela organização dos coralites, pela espessura, né? Já dá para saber, né? Não, na verdade não. A única característica que é incomum entre as duas espécies é a espessura do galho. A acrópora espatulata, ela tem uma espessura do galho que vai de 10 milímetros a 20 milímetros. É uma acrópora bem grande, né? Igual um dedo, assim. Enquanto a acrópora milépora vai de 5 milímetros a 9,9, não chega a 10 milímetros. Ela é grossa, mas é metade da espessura da espatulata. Essa é a única diferença na filogenia delas que determina a espécie, né? Então aqui a gente tem a medida das duas, né? Então, a pink e a green. Embora a pink tivesse os coralites mais desorganizados, mais pronunciados, né? E a green fosse mais arrumadinho, o coralite axial dela mais achatadinho, elas têm a mesma espessura, ambas são miléporas, nenhuma das duas é espatulata.
Às vezes muita gente se engana com isso, vê uma acrópora mais organizadazinha e chama de espatulata, e vê a acrópora mais desorganizada um pouco e chama de milépora, né? Ou vê uma acrópora mais colorida e chama de espatulata, é menos colorida de milépora. E a gente viu que não é assim. Se você olhar a colônia de todas elas aí, dificilmente você vai conseguir identificar elas isoladamente, sem que você tenha uma ao lado da outra, ou sem que você possa medi-las, né? Para poder saber qual que é a espatulata e qual que é a milépora. Todas as características de coralite, axial, radial, cor, organização, tamanho de colônia, local de origem, é tudo igual. Então aí não seja trouxa de pagar mais caro numa acrópora por causa do nome, né? Saiba classificar e também não desvalorize, às vezes, uma acrópora milépora em detrimento de uma espatulata. Talvez você só tenha acrópora milépora no aquário, achando que tem ambas as espécies, né? Todas são muito bonitas. Em aquário, normalmente a milépora fica mais colorida do que a espatulata. A espatulata na natureza consegue uma cor melhor, provavelmente pela iluminação que ela consegue obter lá, que a gente ainda não consegue em nossos aquários. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai trazer outras acróporas nos programas seguintes aí para apresentar para vocês. Um grande abraço aí.